galera, como é que vocês estão? Essa é a nossa supervisão do 7º ano. Vamos estudar hidrografia, bacias hidrográficas e estrutura geológica do Brasil. Não quero não, quero não! Não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Aquele mouse... As bacias hidrográficas são grandes quantidades de água que tem no solo, rios, tal, tudo, em nosso país. Temos 3 grandes bacias hidrográficas aqui no Brasil. A bacia do Paraná, a bacia do Amazonas e a bacia do... Não tô lembrado não. Maranhão, né? Temos 3 bacias hidrográficas. A diferença entre bacia hidrográfica e região hidrográfica é o seguinte: bacia hidrográfica é a quantidade de água que tem no solo, nos rios, nas águas, na terra, no subsolo. Região hidrográfica é o conjunto de bacias hidrográficas. Isso é a diferença entre um e outro. Commodities são produtos que são vendidos mundialmente, que podem ser comercializados de forma fácil e eles são bem comuns na sociedade, sempre estão vendendo. Aqui no Brasil, devido à nossa estrutura geológica, nós conseguimos extrair 3 commodities muito importantes para a humanidade: o ferro, o ouro e o cobre. Esses são os 3 principais. Professor, tem mais? Tem. Tem bauxita, tem manganês, tem chumbo, tem várias coisas. Mas os 3 mais importantes são ouro, ferro e o cobre. Espera um instante. Deixa ver se eu entendi bem. Devido à nossa estrutura geológica, o nosso solo é muito bom. Aqui no Brasil, temos as maiores reservas de petróleo, de vários produtos no solo, e isso torna o solo muito fértil, muito fértil. Quase tudo que você plantar aqui no Brasil dá certo, diferente, por exemplo, em outros países do mundo. O que colabora para um solo bom? Significa que para formar solo é preciso de matéria orgânica, oxigênio e minerais. Esses são os 3 elementos para poder formar solo. Se você pensar assim, não, quando eu estava no 4º ano eu plantei um feijão no algodão. Foi solo, professor? Não, não foi solo. Se eu plantar um arroz na areia da praia, não vai crescer. É preciso formar solo. Tem oxigênio, tem matéria orgânica e tem minerais também no solo. Às vezes as pessoas aguam a planta, num jarro, aí de repente a planta toda seca, morrendo na seca. Ah, morreu, não quer. Porque o solo faltou o quê? Tinha oxigênio? Tinha. Tinha matéria orgânica? Tinha. Tinha água? Tinha. Mas não tinha minerais, né? A água, você botando muita água, tá todos os dias botando água, acaba lixiviando, levando os minerais, ou então a planta vai absorvendo, não está colocando minerais, não está colocando um pauzinho lá, um negócio, uma casca de ovo, uma coisa assim, não tem nutriente, então a planta não vai crescer. A luz e o ar e nada, um ambiente ideal para fazer uma fotossíntese. No mundo existem coisas chamadas placas tectônicas. O Brasil está localizado em cima da placa sul-americana, por isso que nós não temos terremotos de encontro de placas, mas nós temos terremotos por outros motivos. Bem, aqui no Brasil nós temos 3 tipos de estruturas geológicas: bacias sedimentares, escudos cristalinos e dobramentos antigos. Esses 3 formam a base da nossa estrutura geológica. Em toda parte do território brasileiro você vai encontrar uma dessas 3 tipos de rocha no nosso país. Então, eles são... Ah, professor, tem mais, mas esses são os 3 mais abundantes. Intemperismo. Não podemos falar de rochas, de estruturas de rochas, sem falar do intemperismo. O intemperismo é o processo, o desgaste de todas as rochas que temos no mundo. Não só das rochas, mas de tudo, né? Tudo está se desgastando. O teto, as paredes, o reboco, a tinta, tudo está se desgastando. Esse desgaste se chama de intemperismo. O intemperismo é dividido em 3 partes: o intemperismo físico, o intemperismo químico e o intemperismo biológico. O intemperismo físico, ele diz respeito ao vento, né? O vento batendo na rocha e tudo. Antigamente as pessoas viam umas rochas estranhas assim, parece que conhece? Umas rochas estranhas. Como foi que essa rocha ficou desse jeito? Os geólogos e os geógrafos se batiam muito, debatiam muito isso. Rapaz, como foi que ficou? Cresceu assim? Como foi tal todo o vento, meu filho? O vento batendo lá durante centenas de anos acabou ficando com aquele formato. Um dia aquela rocha vai cair. O vento... A maresia também tem a ver, o quente e o frio, né? A rocha está exposta a 46 graus de temperatura durante o dia, 10 graus durante a noite, 45 durante o dia, 3 graus durante a noite, 50 graus durante o dia. Isso aí com o tempo, lembre-se que é na escala geológica, milhares de anos, vai acabar resultando no desgaste dessa rocha. Isso é intemperismo físico. Intemperismo químico. Intemperismo químico ele tem a ver com a água, né?
A água, se ela tiver tempo, batendo na rocha, uma cachoeira, por exemplo, as rochas lá, se você puder tirar a água assim, olhar, as rochas onde a cachoeira, a água está caindo da cachoeira, elas são muito mais desgastadas do que as rochas que ficam do lado. A chuva, por exemplo, ela é levemente ácida. Você que tomou banho de chuva já teve infância, né? Largou esse celular, então você deve ter percebido que o seu cabelo ficou um pouco mais seco, assim, mais seco. Então é um intemperismo químico agindo aí. A chuva, ela desgasta também as coisas, então leva a ideia do intemperismo químico, né? Porque envolve a água. Ah, agora eu entendi! Intemperismo biológico tem a ver com as plantas. As plantas, elas têm um poder muito grande, lembre-se. Uma planta, quando ela conseguir entrar assim numa parede, geralmente você vê por aí, uma planta no meio da parede, é isso aqui, a planta na parede. As raízes dela vão entrar naquela região da argamassa, junto com o cimento e o tijolo, e um dia, ela vai desagregar, ela vai soltar, e aí essa parede ela vai cair, com planta e tudo, né? Esse é o intemperismo biológico. Se uma semente ela cair dentro de uma rocha, por exemplo, uma fissura de uma rocha, se ela conseguir germinar, as raízes dela vai empurrar aquela rocha, e aquela rocha vai quebrar e vai se desagregar. Agora imagine os três, o físico, químico e o biológico em cima dessa rocha. Então existe um desgaste muito grande. Um dia essa rocha vai virar pó, né? Então esse é o intemperismo. Aquíferos. Os aquíferos são grandes quantidades de águas que ficam no subsolo da Terra e eles acabam sendo grandes reservatórios de água, às vezes intocáveis. Nós temos dois grandes aquíferos aqui no Brasil, o Alter do Chão e o Aquífero Guarani. Tem uma informação que diz que se acontecer qualquer problema com a água do planeta hoje, o Aquífero Guarani ele tem condição de sustentar a Terra por 400 anos. Né? Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam nisso. Mas é uma grande quantidade de água. Água pura, mineral, perfeita para o consumo humano. Mas são regiões muito difíceis de chegar lá. Mas temos duas grandes reservas. Dois aquíferos, que são águas subterrâneas, que são grande quantidade de água, que como se fossem as reservas. Tem no mundo todo, né? Nosso país tem dois grandões, Alter do Chão e o Aquífero Guarani. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein? Professor, o Brasil está localizado em cima da placa sul-americana. Temos terremotos? Não. Mas nós não temos terremotos de placas tectônicas, mas nós temos tremores e outras coisas. Por exemplo, nós aqui tiramos rocha, tiramos ferro, tiramos chumbo, tiramos água mineral, tiramos petróleo, nós tiramos o solo. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Alguém tem que ceder. No caso, a litosfera, o chão, que ele vai ceder. Então ele vai tremer um pouco. Só que as pessoas, a maior parte das pessoas, elas não entendem isso. Então o professor de ciências vai dizer para você: no Brasil está localizada a placa sul-americana, então por isso nós não temos terremotos. É claro. Temos, mas não de placas, mas nós temos. Geralmente, os tremores que temos aqui no Brasil é de 4,5 na escala Richter. A todo momento está tendo pequenos tremores, mas não vai quebrar, não vai rachar nada e tudo. É pequenos tremores. É quase que como se nosso território estivesse acostumado com esse tipo de tremor já. Rio São Francisco. Esse é um rio tipicamente, totalmente brasileiro, né? Nasce lá na Serra da Canastra e vem serpenteando até chegar aqui no Nordeste e deságua no Oceano Atlântico. Né? Esse rio ele tem grande importância para o Nordeste, porque naturalmente ele tem algumas veias, né, chamadas veias, né, vertentes de água, que ele entra em alguns lugares, tal, ajuda aquela coisa naturalmente. Desde Dom Pedro II, que rio bonito, devemos fazer transposição para poder ajudar o Nordeste. Beleza, a ideia é boa, a execução é que é ruim. Mas é claro. Desde Dom Pedro II eles tentam fazer até hoje essa transposição, né? No governo de Lula, né, eles tentaram fazer essa transposição. Eu vou levar água para o interior do Nordeste porque eu passava fome, a minha mãe passava fome, eu comia calanguinho assado, minha mãe comia calanguinho assado e tudo. Ele tentou fazer a transposição, mas algumas pessoas, alguns ecólogos, biólogos, o pessoal ambientalista não aceitou, fizeram uma revolução danada e tal, críticas, não sei o que, a mídia em cima, não fizeram. Parou os embarques, as construções pararam. No governo de Bolsonaro, de 2018 até 2022, eu vou levar água para o Nordeste. Aqueles coitados passam muita necessidade, eu vou fazer a transposição do Rio São Francisco para o pessoal do Nordeste. Ele até começou, mas também não deu certo, né? É muito complicado fazer esse tipo de coisa aqui no Nordeste, mas uma coisa é certa, se concretizar,
a teoria é que o rio ele vai morrer, porque quando o ser humano ele envolve-se num problema assim na natureza e pega a água, leva para outros cantos artificialmente, ele acaba matando o rio. Então, em alguns anos, 10, 15 anos, morte do rio, né? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Vai morrer, não vai mais existir. Temos uns exemplos. Mar Aral, lá no Oriente Médio. Eles fizeram transposição de um rio muito maior que o Rio São Francisco e morreu já. Não tem mais mar, não tem mais Mar Aral. Só na Bíblia que descreve isso, depois já era, morreu, acabou. Então, provavelmente acontecerá isso com o Rio São Francisco, certamente. A vontade de chorar é inevitável. Valeu, galera, essa foi a nossa super revisão, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, comentários, perguntas sem nada a ver, questionamentos se não importantes para a humanidade, deixa aqui que eu te vou responder. Valeu, Feliz Natal, cheiro no olho, não se esqueça de tomar banho, tchau!